O estilo provençal e uma combinação de tecidos nas cores rosa e branco compõem o cenário ideal para um quarto de princesa. The gold of Cortez, the jewels of Pizarro will seem like mere trinkets by this time tomorrow. The gold we find here will dwarf them by far, oh, with all you got in. Então, na verdade, o projeto se baseou com essas características. Então, de poder ter um painel meia parede, com um trabalho delicado, que pudesse ter os tecidos revestindo as paredes para também dar uma ideia mais de aconchego. E se trabalhou com os tecidos no listrado branco e rosa e no estampado branco e rosa. Além disso, se priorizou também de ter elementos mais clássicos e ao mesmo tempo que tivesse também a delicadeza, por ser um quarto de nenê. Então o berço também é um elemento especial do quarto. Ele foi feito por um artesão de São Leopoldo, o mesmo que faz obras sacras para o Papa. Então o quarto foi todo projetado para ser um quarto de sonhos. Tem uma prateleira aérea que proporcionou não só a questão da iluminação indireta para o quarto, mas também poder ter elementos de decoração vinculados nessa prateleira, ter nichos que pudessem ter o espaço ocupado, mas também não pesassem no todo do dormitório. Um painel no fundo da porta de entrada do quarto, onde pudesse ser um espaço que ela pudesse colocar os livrinhos, hoje no fim pequenininha, que a mãe utiliza, mas que no futuro ela poder também ter esse espaço para curtir, poder aproveitar, além do que também deixa aquele espaço trabalhado e decorado. Essas caixinhas elas foram feitas sob medida para o espaço e com os mesmos tecidos utilizados nas paredes foram revestidos para as caixas. Então a ideia foi criar um roupeiro que pudesse atender as necessidades de guardar as roupinhas no espaço fechado, mas que também tivessem espaços abertos, mas que pudessem ao mesmo tempo ser ocupados de forma organizada. Então as caixinhas entram como esse elemento de poder estar decorando o quarto e ao mesmo tempo não deixar um espaço muito fechado e poder utilizar esse espaço interno. E nada melhor num quarto de princesa do que um lustre de cristal, né, Gustavo? Exatamente. Então, o lustre eu acho que é o ponto-chave, assim, porque a gente posicionou ele acima do berço e tá, digamos, dando o toque que o quarto merece, né? Aqui o lustre dimerizado, na cabeceira do berço a gente fez um painel com uma corda de LED. Então, dentro desse espírito, digamos, angelical, que é o quarto, né? A gente trabalhou com uma iluminação bem personalizada. E quais foram as intervenções que vocês fizeram no banheiro? Aqui é uma suíte, então no banho a gente tem que pensar assim, uma transformação que seja possível, digamos, voltar a ser o banheiro completo, com chuveiro e vaso. Então a gente fez uma adaptação na parte do vaso, a gente criou um móvel que incorporou o vaso e ali tem uma banheirinha e tem um misturador, né? Então a gente aproveitou o ponto que era a ducha higiênica, fez uma adaptação hidráulica por baixo do móvel e na parte do box, a mureta do box, por exemplo, ela se manteve. A gente criou um móvel maior que se tornou, digamos, um trocador. E nas paredes, por exemplo, a gente criou um painel de marcenaria e foi revestido com tecido. Então isso, digamos, vai atender, digamos, a princesa nesse primeiro momento e depois, no futuro, pode se tornar, de novo, um banheiro convencional. A gente não podia ter obra, né, mais pesada, então a gente criou pequenas adaptações que pudessem ser convertidas no futuro. A proposta era poder ser um quarto que atendesse essas necessidades, que fosse romântico, delicado, sem ao mesmo tempo ser muito rebuscado. Então a gente procurou calibrar esse trabalho, esse detalhe, nessa ideia de ser um quartinho mais romântico.